hoje a passagem está em Daniel 4, do 19 ao 37. Mas como a palavra é um pouco grande, eu coloquei alguns versículos chaves para que a gente possa entender, né, já que é uma palavra muito extensa. E hoje eu encontrei um culto um pouco mais dinâmico. E primeiro eu vou contextualizar vocês. Nessa história aqui, fala sobre Daniel e sobre o rei Nabucodonosor. Ele foi o rei da Babilônia. E ele era um rei muito mau, né? Para quem não conhece a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, ele era um rei muito, muito mau, um rei orgulhoso, um rei que queria que as pessoas se curvassem para ele, e era um rei que achava que toda a honra e toda a glória deveriam ser dadas somente a ele. Então, ele era um rei muito orgulhoso e um rei muito mau. As pessoas que não se curvavam para ele, ele vai para a fornalha, vai queimar essa pessoa. E eu vou colocar o primeiro versículo aqui. E nesse versículo, ele está falando nessa palavra sobre um sonho que esse rei teve. Quem conhece aqui Daniel? Quem conhece? Aqui Daniel, ele é chamado para interpretar o sonho desse rei. E diz assim, Daniel 4, 24 e 25. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o rei, meu senhor. Serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer ervas como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E aqui Daniel, ele interpreta e diz para ele o que vai acontecer com esse rei. Ali o rei tem um sonho de uma grande árvore, que era uma árvore muito grande, muito bonita, que todos os moradores da terra conseguiam enxergar aquela árvore, mas ali vem e desce, que chama aqui na Bíblia, um vigilante do céu, e ele corta aquela árvore. Aí Daniel, ele vem, né, chamado por Deus ali, ele vem para explicar e para dizer para o rei Nabucodonosor o que vai acontecer com ele. E ali ele explica isso, que ele seria levado, né, até ali o campo, a floresta, e ele começaria a andar como um animal, viver como um animal, comer como um animal. Aqui fala, né, que ele comeria ervas com os bois, e o orvalho seria o que molharia e o que saciaria a sede dele ali. Então ele passaria a viver como um animal, né? E eu pode passar para o próximo? E ali, Daniel 4, do 36 ao 37. No mesmo tempo, me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a majestade e o meu resplendor. E me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar os que andam na soberba. Para eu explicar para vocês o que aconteceu aqui. Como eu falei, Nabucodonosor, ele estava acostumado a toda a glória ser voltada para ele. Então ele estava acostumado as pessoas se curvarem para ele, e ele achava que ele era um poderoso, que tudo aquilo que ele construiu, ele falava: olha todo esse reino que eu construí com as minhas próprias mãos, olha como eu sou poderoso. E Deus, ele vem ali para mostrar para ele que toda aquela glória que ele achava que ele tinha poderia ser tirada dele facilmente. E ali, como diz na palavra, vem isso do Altíssimo, ou seja, foi Deus que permitiu que Nabucodonosor viesse a viver como um animal. E ali, quando ele está naquele momento, fala ali sobre os 7 tempos, passa aqueles 7 tempos, e ele começa a entender e perceber que toda a grandiosidade, que toda a honra, todo o poder e toda a glória
devem ser voltadas somente a Deus e somente a Ele. E aqui, nesse final dessa palavra, é Nabucodonosor que fala. Vocês podem vir aqui. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar os que andam na soberba. Ali, Nabucodonosor, de certa forma, foi humilhado, porque ele costumava viver com a glória e todas as pessoas ali servindo a ele, e ele viveu como um animal. Um animal, ele o quê? Tem alguém dando comida na boca dele? Um animal da selva? Alguém vai lá na boca dele e dá comidinha para ele, vai lá acariciar ele, dá água para ele? Não. Ele viveu ali como um animal. Ele que tinha que ir lá, ia ter que pegar a comida dele. Ali fala que ele ia se alimentar com os bois, ia comer capim com os bois. Então, Deus mostrou para ele que toda aquela glória, toda aquela grandeza facilmente poderia ser tirada dele. E aqui no final, ele fala sobre a soberba. Pode passar para o próximo slide? Eu coloquei aqui, soberba. O significado. O significado de soberba é sentimento exagerado de superioridade, se achando melhor que os outros. Quando a gente vê, né, a história de Nabucodonosor, quem conhece a história dele sabe que ele era um rei que vivia totalmente pela soberba. Ele vivia disso. A vida dele era baseada na soberba, no ego e no orgulho dele. E a gente olha para ele e sempre pensa, nossa, mas que rei ruim, né? Nossa, mas que rei horrível, terrível. Só que vocês já pararam para pensar que as pessoas que acham que conseguem viver sem Deus, que saem da igreja ou que acham que podem viver lá no mundo, são iguaizinhas a ele. As pessoas que acham que podem viver sem Deus têm essa soberba. Por quê? Porque elas acham que elas vão fazer melhor que Deus. Elas acham que elas são melhores que Deus. Então elas saem no mundo e acreditam naquilo. Eu vou sair da igreja porque eu vou fazer melhor agora. Isso é soberba. É você achar que você vai fazer melhor do que Deus, sendo que só Deus pode dar aquilo que é o melhor para você. E às vezes você pode achar até que tal coisa é o melhor para a sua vida, mas Deus não vê como o homem vê. Então que a gente venha entender isso, que através dessa palavra a gente entenda isso, e que a gente entenda a primeira lição. A primeira lição é, repete comigo, ninguém consegue viver sem Deus. E a primeira lição que a gente pode aprender com essa história é que ninguém consegue viver sem Deus. Ali Nabucodonosor, ele era um rei muito grande, porque na visão ali, o sonho que ele tem, fala que realmente ele era aquela árvore grande que todos enxergavam, porque realmente o reinado que ele fez foi muito grande, foi muito rico, mas tudo aquilo não valia de nada, porque Deus não era a base e o centro daquele reino. E ali só mostrou que ele vivia na soberba, porque ele achava que ele conseguiria fazer melhor do que Deus, que ele conseguiria fazer com o poder das próprias mãos. Pode passar para o próximo, por favor? Aqui fala, o rei Nabucodonosor construiu seu reino em uma base instável. Ele construiu seu reino baseado no quê? No seu ego, no poder que ele achava que ele tinha, porque ele achava que ele era poderoso. Senão ele não teria passado por aquilo para viver como um animal. Ele realmente acreditava que ele era poderoso. Não era algo, por exemplo, que alguém falou para ele. Ele acreditava, estava na mente dele. Ele achava, eu sou poderoso, eu consigo. Mas Deus mostrou para ele que a base do reino que ele construiu, que era o ego dele, aquilo era instável. E às vezes, nas nossas vidas, a gente baseia a nossa vida em coisas que são instáveis também. Muitas pessoas baseiam a vida em relacionamento, em dinheiro, em trabalho, em status. E todas essas coisas são, como assim mostrou, são coisas que facilmente podem ser tiradas. Já pensou? Uma pessoa que tem dependência emocional. Ela baseia a vida dela no relacionamento dela. A felicidade dela depende do relacionamento dela. E se aquele relacionamento acaba? A felicidade dela vai acabar também? Por exemplo, a pessoa baseia a vida dela no dinheiro, conquistar muito dinheiro, ter muito dinheiro.
O dinheiro é instável. Já pensou que o dinheiro pode acabar? Mas você baseia a sua vida, por exemplo, na sua empresa. Olha, eu vou crescer a minha empresa para eu ter cada vez mais dinheiro. Sua empresa pode quebrar. E aí? Se sua empresa quebrar, você vai continuar sendo feliz? Às vezes as pessoas baseiam a sua vida em status, números no Instagram. Eu só vou ser feliz se eu tiver trocentos milhões de seguidores no Instagram. E se você não tiver mais? Você vai continuar sendo feliz? Por isso a gente deve aprender que a base da nossa vida não pode ser instável. E aqui a gente vem para a segunda lição, que é justamente isso. Nossa vida deve ser construída em uma base sólida e estável. Se a gente baseia a nossa vida em coisas que facilmente podem ser quebradas, tiradas, acabadas, vai ser assim como Nabucodonosor. Deus mostrou para ele que toda a glória, toda a grandeza que ele achava que ele tinha, facilmente foi tirada dele. E a gente deve aprender isso. Deve aprender que a nossa vida precisa ser baseada em algo que é estável. E eu quero agora, pode passar o próximo slide? Eu quero aqui falar sobre essa palavra, mas eu não vou ler. Eu vou fazer uma pequena demonstração, para que vocês entendam o que diz essa palavra, para que fique mais visual. Eu vou pedir aqui a ajuda da Isabela e do Gabriel aqui. Vamos lá, mão, como sempre. Coloca a mesa, por favor, ali no chão. Pode ficar um de cada lado da mesa, só inverte o lado de vocês. Isso, agora sim. Eu vou fazer aqui uma dinâmica, para que vocês entendam. Essa dinâmica é exatamente o que está escrito nessa palavra. E quando a gente fizer as dinâmicas, vocês vão saber que palavra é essa. Mas eu quero fazer essa dinâmica para que vocês vejam de forma visual o que eu estou querendo dizer sobre a questão de que nossa vida deve ser construída numa base estável. Eu vou dar aqui para vocês alguns itens. Estou aqui, Isabela. Estou aqui, Gabriel. Vocês dois vão precisar. Levanta aí o que vocês têm para que todo mundo veja. Levanta um copinho. É um copinho, para que todo mundo veja. E a Isabela está com pecinhas de Lego. Agora, Gabriel, você vai construir, não construir de verdade, você vai fazer uma demonstração de uma casa com esses copos. Calma, vai começar junto. Você vai fazer isso. A Isabela vai usar os Legos e montar aí em cima uma casinha também. Não vai ser a casa, é só uma demonstração do que seria uma casa. Eu vou dar um tempo para vocês, não é muito, 1 minuto e meio. Começando a partir de agora. Essa é a missão de vocês, montar uma casa. E tem que ficar bonita, viu? Bonito, né? Já acabou. Já. Aqui vai botar a copa. Tem que deixar? Eu só falei pra construir a casa. Não tem como fazer isso. Não tô entendendo o conceito da sua casa, mas... Tá faltando um pouco pra mim. É um conceito aberto, uma coisa mais... Outro pouco. É abstrata a casa dele. Eu sei, era pra ficar estruturado, mas não tem copo suficiente. Aí, ó. Gente, pra cada um. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acabou. Tirem as mãos. Vamos lá, deixa eu ver a casa de vocês. Vamos ver essa casa. Dá pra entender como é uma casa? Não. Então vamos fingir que é uma casa. Isso aqui é a casa do Gabriel. Essa aqui é a casa da Isabela. Muito linda, maravilhosa. Sua também, perfeito.
Agora eu quero que vocês tenham uma missão. Missão. Isabela e Gabriel, eu quero que vocês peguem a casinha de vocês com aquilo que está embaixo. Com as duas mãos, né? Agora, quero que vocês andem um pouquinho correndo. Não precisa correr. Pode andar, vai, Gabriel. Anda. Vai, Gabriel, vai. Vai, volta. Só que assim não tô muito firme. Correr porque já tá caindo tudo. Hoje. Ela foi bem mais rápida que você. Assombrando. Vamos lá, primeiro teste de qualidade. Só que ele dá uma andadinha, a casinha dele já se desmonta um pouquinho aqui. A da Isabela saiu do lugar? Não, nem se mexeu. A do Gabriel passou pelo teste de qualidade. Primeiro teste não foi aprovado, não passou. Agora eu vou fazer um outro teste. O teste se eu der um peteleco, o negócio cai. Casinha, tira, filho. Dá forte. Tá, vamos soprar. Você quer forte agora? Você quer peteleco? Tem que ter forte. Tá bom, vou fazer bem forte. É um peteleco forte. É cachoeira. Não caiu, não. Pode recolher isso para a casinha agora. Vamos ver, depois dessa demonstração, qual passagem talvez vocês acham que possa ser essa aqui? A casa sobre a areia, a casa sobre a rocha. Aqui a gente fez uma demonstração, a gente não tem uma rocha para construir em cima, né? Mas a gente fez a demonstração aqui de uma base sólida, como eu já falei, né? Que aqui, madeira teca, madeira boa, madeira forte, resistente. Isso aqui, eu não sei como chama, mas é muito mole, é muito instável. Então, o Gabriel construiu a casinha dele aqui e construiu uma base muito mole. Uma base que só dele andar daqui e ali, a casa começou a cair, já desandar assim. E, além de tudo, a casa dele era muito frágil. Era de um material frágil. A casa dele não tinha um fundamento, não tinha algo para segurar e resistente. Por isso que, quando eu assoprei, por isso quando eu dei o peteleco, por isso quando ele andou, a casa dele foi o quê? Caindo, se desmontando. Já da Isabela, foi uma casa que ela andou, ela até correu mais que o Gabriel ali, e a casa dela não saiu do lugar. Eu assoprei a casa dela, e a casa dela não saiu do lugar. E a gente precisa aprender isso. Quando a gente constrói a nossa casa numa base que é instável, qualquer movimento que eu fizer com isso aqui, qualquer coisa que eu fizer com isso aqui, e eu assoprar essa casinha aqui, que foi construída de maneira frágil, isso vai cair. Porque nessa palavra fala isso, que a casa que é construída na areia, os ventos fortes batem nela e ela vai ao chão. A chuva vem e ela vai ao chão. E ele fala que a casa que é construída na rocha, os ventos vêm, mas ela não cai. A chuva forte vem, mas ela não cai. E isso é colocar a nossa vida numa base estável. Pode passar o próximo slide? O próximo slide é: a nossa base sólida e estável é Cristo. Cristo é a base sólida e estável que a gente precisa nas nossas vidas. Como eu falei, relacionamento, dinheiro, status, trabalho, são coisas que são estáveis. São coisas que, se passar amanhã, você vai saber se vai ter ou não. Se você, por exemplo, tiver muito dinheiro hoje
Se passar daqui um dia ou dois, você vai ter essa certeza absoluta que esse dinheiro vai estar lá amanhã? Se você, por exemplo, tem um relacionamento, você tem certeza absoluta que esse relacionamento vai estar acontecendo daqui 1, 2 ou 3 dias, anos, meses? E uma coisa que não muda é o que Cristo é. Cristo não muda. Deus não muda. Deus, assim como eu falo na palavra, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E Ele é a nossa base estável e sólida. É aquilo que a gente deve basear as nossas vidas. Ele é isso. E eu quero passar aqui para o próximo slide. Eu coloquei aqui uma ilustraçãozinha para que vocês possam entender da casa na rocha e a casa na areia. E eu coloquei aqui a casa do crente e a casa do cristão. Às vezes, muitas pessoas estão aqui na igreja, estão ouvindo da palavra, sabem quem Deus é, acreditam nele, mas a casa delas ainda está na areia. A casa delas ainda não está firme, baseada na rocha que é Cristo. O cristão, ele é diferente. O cristão, ele sabe que Deus existe, ele lê a Bíblia e não só lê, ele pratica o que está escrito nela. E assim, ele tem a casa dele firmada na rocha. Essas duas pessoas aqui, o crente e o cristão, recebem, digamos que do mesmo alimento. Conhecem da palavra, sabem o que está sendo dito, sabem o que tem na palavra. Mas a diferença é que um decide basear a sua vida nisso e o outro não. E às vezes as pessoas podem pensar: eu sou crente, eu acredito em Deus, eu estou aqui na igreja, eu sei o que está escrito na Bíblia. Mas se você não decidir basear a sua vida e Deus ser o centro e o princípio dela, de nada vale isso. E às vezes você pode pensar: mas eu sou crente, eu acredito em Deus, eu sei que Deus existe, eu sei o que está escrito na Bíblia, mas eu sinto muito em te dizer, se você é assim, você é mais parecido com o diabo do que com Deus. Sabe por quê? Porque o diabo também conhece o que está na Bíblia. O diabo também sabe que Deus existe. Ele sabe de tudo isso. Só que existe essa diferença. O diabo, ele conhece, ele sabe de tudo. Mas o diabo não tem a vida baseada em Deus e na rocha. Por isso, se você enche a boca para falar: eu sou crente, pode ter certeza, isso não é um orgulho ser crente. Ser crente é a pessoa que sabe que Deus é maravilhoso, que Deus é grandioso, mas não corre atrás. Ser crente é a pessoa que sabe que Jesus é a base forte, estável para a vida dela, mas não constrói a sua casa nela. Então a gente precisa aprender a ser cristão. E o que é ser cristão? Ser cristão é ser um pequeno Cristo. E não ser igual a Cristo, porque igual a Cristo a gente nunca vai ser. Mas a gente tenta, ao máximo, se parecer um pouquinho mais e ser um pouquinho do que Cristo um dia foi. E buscar isso, buscar quem é perfeito, que é Cristo. Quando a gente procura buscar e basear nossa vida em coisas terrenas, coisas que são imperfeitas, coisas que quebram, coisas que acabam, Deus não. Cristo é perfeito. Deus é perfeito e Ele é a nossa base estável. Então, se Deus está aqui falando isso para a gente, é para que a gente venha aprender que não é só ouvir falar dele, é viver Ele. Não é só sobre sentar aqui e ouvir: nossa, Deus é maravilhoso. Mas quando sai lá fora, você esquece. É sobre viver isso, a sua vida, o seu respirar, ser Cristo. Porque sentar aqui no culto, ouvir a palavra, isso muita gente faz. Mas existe a diferença daqueles que ouvem, daqueles que guardam, daqueles que praticam e daqueles que decidem basear a sua vida nisso. E hoje não, na verdade, domingo, nós teremos o batismo. E aqui, muitas pessoas vão tomar essa decisão de morrer para o mundo e viver para Deus. E viver para Deus é isso. É construir a sua casa sobre a rocha, sobre Cristo, sobre quem Ele é. E passar a viver uma vida
com Cristo, andando lado a lado com Ele. E que a gente venha trazer isso para nossas vidas e guardar isso. E entender que Cristo é a nossa base forte. E que nós não somos capazes de viver sem Ele. Quando você acha que você é capaz de viver sem Deus, que você é capaz de viver no mundo, você é igualzinho a Nabucodonosor, que achou que ele conseguiria viver com o poder das próprias mãos. Então que a gente venha trazer esses ensinamentos para a nossa vida e venha tomar a decisão de não ser um crente que sabe que Deus existe e não pratica, mas de ser aquele que vai correr atrás de viver para Deus, de cada vez mais se parecer um pouquinho mais e ser um pouquinho mais, tentar ser como Cristo era. Amém?